Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas gírias que estão saindo na internet, só que muitas pessoas não sabem qual é o significado dela. Então, no vídeo de hoje eu vou contar esse significado pra vocês e vou falar também aqui, deixar bem claro pra vocês que antes de vocês usarem qualquer gíria, vocês precisam pesquisar qual é o sentido e qual é o significado dessa gíria. Então, vem comigo, vamos para o vídeo. A primeira gíria é a gíria cringe. Para quem não sabe, cringe é uma gíria adaptada do inglês para designar alguma coisa que é velha, antiquada, fora de moda. Então, muitas pessoas, principalmente os adolescentes, falam essas palavras sem saber o significado. Claro, muitos sabem e mesmo assim continuam falando. Então, acho que antes de falar, o adolescente ou até mesmo os adultos precisam saber o significado das palavras. Também tem outras palavras que eu vou deixar aqui, mas antes se inscreva no canal, deixa o joinha, clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Que aqui eu te conto tudo o que você não sabe e tudo o que você precisa saber para ter uma vida boa e também para não sair falando coisa errada por aí na rua. Isso também é super importante para que você tenha uma vida boa e que não cause problema aí com a sociedade e nem seja xingado. E essa frase cringe também tá gerando muita briga entre a geração Z e a geração Y, pessoal. Tá gerando muita briga e eu vou contar porque e vou contar também para quem não sabe o que é geração Y e geração Z, vou contar no vídeo também. Sabe, geração Y é das pessoas que nasceram no meio da década de 1980 e no meio da década de 1990. Já a geração Z é composta pelas pessoas que nasceram de 1990 até 2000. Então, nesse tempo tá havendo agora, né, mas essa gíria cringe já tá há muito tempo, mas agora também ainda tem essa briga para saber qual dessas duas gerações é a mais antiquada, a mais antiga. Então vocês podem ver que apenas uma gíria tá gerando uma briga enorme na internet. Gente, agora vamos falar sobre a próxima gíria. A próxima gíria é flopar. Para quem não sabe, flopar significa uma coisa que foi um fiasco. Muita gente acha que flopar significa só não ter visualização, não ter inscritos. Muitas pessoas acham que flopar significa só isso, mas na verdade não. Flopar tem muitos outros sentidos que as pessoas não sabem e acabam falando coisas, mas quem sabe realmente acaba ficando meio chateado, porque flopar, como eu já disse, significa que foi um fiasco, foi horrível, foi feio, entendeu? E essa gíria também é tirada do inglês. Flop, no caso, significa que foi horrível e foi um fiasco, como eu já tinha dito esse tempo atrás. Mas as pessoas do Brasil adaptaram essa gíria para poder falar aqui no Brasil como, principalmente nas redes sociais, como uma coisa que não tem inscritos, que a pessoa falhou até mesmo no seu objetivo. Então eu acho essa uma das gírias um pouco pesadas para falar, sabe? Porque às vezes a pessoa não falhou no objetivo dela e ela apenas está tentando seguir o objetivo dela. E claro, para um objetivo todo mundo tem erro, ninguém é perfeito. Então eu acho uma gíria meio estranha e meio pesada para falar para qualquer um. Muita gente não sabe, mas claro, tem gente que sabe, mas no caso isso são mais os adolescentes, que tem aquela gíria que fala da mãe. Sua mãe é aquela, eu vou deixar aqui escrito, sabe? Eu acho uma coisa muito, e isso tem muito na minha escola, eu acabo escutando bastante dos alunos e principalmente das pessoas, dos alunos da minha sala, assim, ano passado eu escutei bastante essas palavras. Eu acho essa frase muito estranha e horrível para se falar. Por exemplo, eu sou uma aluna, aí eu falo alguma coisa que não agradou aquela outra pessoa, aquele outro adolescente, e ele vira e fala, a sua mãe é aquela, vai estar escrito aqui embaixo, entendeu? Eu acho uma coisa muito estranha para se falar para outra pessoa, porque primeiro que ele não conhece minha mãe, ele não tem direito de falar isso sobre a minha mãe. Então eu acho uma coisa completamente feia, estranha, e comenta aqui embaixo para eu saber o que você acha também. Você concorda comigo ou você discorda comigo? Claro que vai ter gente falando que discorda comigo, que isso não tem nada a ver, são apenas palavras, mas às vezes as palavras têm um pingo de verdade aí por trás. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo.
Também tem algumas letras que os adolescentes principalmente falam que eles não entendem, muitos entendem e tem outros que não entendem. Tipo a palavra FDP. O que significa FDP? Acho que muitos adultos devem entender, né? Só que teve uma vez, eu vou contar essa história pra vocês entenderem o que eu tô tentando dizer. Teve uma vez que a gente tava numa aula de educação física. Aí eu não queria jogar pra participar porque eu tô com o meu braço, eu tenho problema no meu ombro, né? E eu não podia jogar porque eu estava de atestado, só que atestado em, tipo, educação física, essas coisas. Mas ir pra escola eu podia tranquilo. Mas como eu não podia jogar, eu não falei pro professor, só que ele não entendeu o que eu quis dizer. Aí, mesmo assim, ele me colocou lá. Só que eu ia tentar falar pra ele, né? Ele tava conversando com outra pessoa e eu ia tentar chegar nele e falar assim: professor, eu não posso jogar, eu já tinha dito pra você que meu braço tá machucado e eu não posso participar. Aí, antes de falar com o professor, eu saí do jogo, só que o jogo já tinha começado porque o professor já tinha apitado o primeiro tempo. O início era handball, e handball usa muito o braço, então eu não podia jogar. Aí veio um menino e começou a me xingar porque eu não tava jogando. E a gente tava de aula vaga, o professor real que ia dar a matéria tinha faltado. Aí veio o menino e falou assim: ah, você é uma FDP, tá? E você é ridícula, não sei o que, é um saco de batata, nem pra jogar presta. Foi isso que o menino falou. Naquele momento eu fiquei muito chateada. Mas até então, e olha que eu tava ano passado, hein? Até então eu não entendia o que significava isso, porque eu não tenho o costume de falar besteiras. Tanto em palavras que não dão pra entender, quanto na própria fala da besteira mesmo, na própria besteira real. Eu não tenho esse costume de falar, então eu não entendi o que significava aquilo. Depois eu fui pesquisar. Eita, mosquito, olha. Depois eu fui pesquisar qual era o significado daquela pequena frase, né? FDP. Aí apareceu no Google a palavra escrita real, né? Que eu não vou deixar aqui porque senão o YouTube vai me cortar. Mas eu fiquei bem chateada porque ele me chamar daquele jeito. Minha mãe não é isso que tá escrito naquela frase, né? Então, é outra coisa que eu acho que a gente precisa conscientizar os jovens, que falar pequenas palavras com sentidos de besteira, que muita gente sabe o que significa FDP, é meio errado, porque tem gente que não sabe o que significa e aí vai pesquisar e acaba tendo aquele gelo, sabe? Fala, nossa, essa pessoa falou isso pra mim, que coisa, pessoa que eu gostava, era meu amigo, não sei o que, entendeu? Então, eu acho necessário os jovens prestarem mais atenção no que falam, parar de ficar falando coisa que não tem, criando gíria, tirando a gíria do inglês, tá? Que muita gente não conhece, principalmente os mais velhos, os mais de idade já que não conhecem e vai querer brincar com essas pessoas, até mesmo com as criancinhas. Eu vejo muita gente, muitos adolescentes falando isso pra criança, até mesmo na internet, se você for ver. Muita gente falando isso e a criança não entende, tá normal. Só que tá tudo paz e amor pra criança porque ela não entendeu o que significava aquilo. Então eu acho que em vez dos adolescentes tirarem isso do inglês, eles têm que primeiro puxar, né, o que significa aquilo no inglês para depois vir querer falar no português real, que é a nossa língua mesmo. Então eu acho isso. Eu não sei o que vocês acham, não sei o que os pais de vocês acham. Se tiver algum jovem aí me assistindo, eu não quero que, sim, se você quiser parar de falar, pare. Mas por mim, eu não falo, então eu não tenho tanto problema com isso. Mas você que fala isso, não sabe o significado, esse vídeo foi pra você, porque eu tô tentando conscientizar você, colocar na sua mente que existem palavras tiradas do inglês que as pessoas principalmente os youtubers, alguns youtubers trazem gírias do inglês que eles entendem, mas eles colocam no português, onde muitas pessoas não entendem e às vezes tem preguiça de pesquisar o que significa a real palavra. Então você que é jovem, não entende inglês, não entende as gírias do inglês, então eu acho bom você, antes de falar, por exemplo, cringe, flopar,
essa última palavra que eu falei, sua mãe você deve pesquisar antes de saber, entendeu? Antes de saber, você deve pesquisar antes de falar. Porque se você começar a falar coisa que você não entende, você vai acabar tendo muitos problemas e causando muita raiva das pessoas que entendem o real sentido daquilo, entendeu? Lembrando que eu não estou com raiva de ninguém por estar falando isso, só estou tentando colocar na mente aí dos jovens, porque só tenho 13 anos, então eu fico nesse mundo aí, fico escutando as pessoas, principalmente os jovens, falarem isso. Claro que tem vários adultos também que falam essas mesmas palavras que eu falei aqui, mas que não é tanto os adultos quanto é mais os adolescentes do que os adultos. Mas muito obrigada por terem assistido. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, eu não sei nem quanto tempo que deu, eu tô gravando aqui só pra poder falar mesmo. Mas antes de falar alguma palavra, pesquise, sabe? Porque gírias podem causar até não só brigas, mas acima de brigas, sabe? Eu vou trazer também um próximo conteúdo falando sobre aqueles risquinhos que as pessoas fazem na sobrancelha, que isso também tem um significado um pouco estranho, um significado meio, podemos dizer, meio obscuro por trás, sabe? Que se você não souber o que você está fazendo, você pode causar até... Eu não posso falar essa palavra aqui falando, sabe? Porque senão dá problema depois. Mas prestem atenção que o próximo conteúdo vai ser falando sobre isso. E claro, repassem esse vídeo para mais pessoas poderem saber, mais pessoas poderem prestar atenção no que falam, entendeu? Então, muito obrigada, pessoal. Esse foi um vídeo só para ajudar vocês. Muito obrigada. Deixa o like, clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido.